E abrindo os trabalhos desta tarde, chegou o momento de cultura empresarial. Nosso protagonista, Adriano Lima, que já está posicionado. Ele que é referência no mercado, você que está chegando agora, estreou na semana passada e vai estar semanalmente, toda terça-feira, no primeiro horário, compartilhando conhecimento por aqui. Adriano Lima, palestrante, coach executivo. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Boa tarde a você, Marcela, aos nossos ouvintes. É uma honra estar aqui de novo. E vou confessar uma coisa, hein? Demorou. Eu estava ansioso para esse segundo programa. O primeiro passou rápido demais. E esse tema tem esquentado bastante. Eu estive dando palestras aí pelo Brasil durante esses dias. E a turma assistindo o nosso programa e perguntando mais ainda sobre a cultura empresarial, esse tema tão importante aí para os empresários, para os empreendedores, para os profissionais também, né? Que bom que passou rápido. E só aqui você acompanha semanalmente Adriano Lima compartilhando conhecimento, convidando pessoas que são referência também para agregarem junto aqui nos nossos faleiros as nossas boas conversas. E o tema escolhido hoje é muito interessante, o papel do líder no fortalecimento da cultura empresarial. Mas, Adriano, antes da gente chamar o convidado e soltar esse faleiro, eu sei que você se destacou numa pesquisa recente, mandou um vídeo agradecendo. Conta para eles essa conquista que você está celebrando hoje. Muito feliz, agradecido. Tem o prêmio famosíssimo na internet, o IBEST, e eu estava concorrendo, né? Estou ainda ao prêmio IBEST Influenciador de RH. E a votação pública começou há uns 20 e poucos dias e hoje terminou uma primeira fase dela, em que o primeiro colocado geral passa automaticamente aos top 20 mais. E eu fiquei em primeiro colocado aí, geral, votação pública, como influenciador de RH. Agradeço aí a torcida Adriano Lima, nossos ouvintes também, que a gente falou aí semana passada, a família, Thaís maravilhosa, você, Paixão, Gabi, Anderson, Sábio, a turma toda aí do programa. Valeu. Ai, que orgulho. Em primeiro lugar, você merece. A gente, aqui eu tenho um bordão assim, taca dedo e larga. A gente vai tacar mais esse dedo aí para chegar em primeiro lugar. É reflexo do seu sucesso, do seu empenho, da sua dedicação. Parabéns. E a cada semana vai munindo a gente aqui de informação dessa evolução boa, mas a colheita é certa para você, meu amigo. Por falar em colheita, o nosso convidado já está posicionado, Anderson Souza. A gente já pode... Por favor, Adriano, faça as honras da casa. Quem você escolheu para conversar com a gente hoje? Bem-vindo, Rodrigo Rocha, um cara aí que admiro a carreira dele, acompanhei bastante. Ele hoje está na empresa que me acolheu para o mundo corporativo, que eu tenho muito orgulho de ter passado a Mil. A gente não trabalhou juntos, mas coincidência, eu trabalhei com o pai dele, o melhor executivo estratégico que eu trabalhei em toda a minha carreira, sempre falo isso. E acompanhando aí o Rodrigo, sei que ele se tornou um gestor e um baita líder inspirador. E sobre esse tema da cultura, né, Marcela, nesse nosso faleiro aqui para o Brasil inteiro, é importante que a gente não só fale com gestores, mas fale com gestores que são líderes também, né? Bem-vindo, Rodrigo, uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Adriano. Infelizmente, você falou bem, infelizmente a gente não conseguiu trabalhar junto, porque eu só escutei boas referências de você e escuto até hoje. Não é à toa que você está, parabéns aí pelo primeiro lugar Você viu? No IBEST. Não é à toa que o Adriano é uma pessoa querida por todos aí, por onde passou, pelas diversas empresas. Rodrigo, obrigada pela disponibilidade, bem-vindo aqui à CBN Cuiabá. Vou reforçar que você é o primeiro convidado oficial aqui desse nosso faleiro e tem uma trajetória incrível a compartilhar, VP de Marketing e Comunicação do Grupo Amil. Mas aqui, Rodrigo, a gente tem um bom costume de sempre aproximar os nossos convidados da audiência mato-grossense de forma geral. Então, a gente quer ouvir você contar um pouco, fazer aí um apanhado da sua trajetória profissional e pessoal, para quem ainda não te conhece aqui no nosso estado, conhecer um pouco mais e aí sim a gente passar a falar do papel do líder na cultura empresarial. Não, perfeito. Obrigado por me receber aqui também. É uma honra poder dividir um pouco da minha trajetória. Para quem não
conhece, a Mia é uma das maiores operadoras do Brasil de planos de saúde, onde a gente tem hospitais e planos. E como o Adriano bem colocou, eu vim de uma empresa familiar, comecei a trabalhar na empresa com 17 anos na área de vendas. Eu costumo que trabalhar na área de vendas é como se fosse uma escola, e é uma escola de verdade, onde você aprende a negociar. Uma das principais características do líder é escutar, a escutar, a ter atenção plena ali para poder realmente acolher o cliente e entender as necessidades dele. Então, essa trajetória foi muito, muito importante na área de vendas. Depois eu passei por diversas áreas na organização, trabalhei com fusão e aquisição, trabalhei como líder de marketing e comunicação, toquei uma operação também de odonto, nossa. Aí eu tive a oportunidade na venda da empresa para a United Health Group. United Health Group é a maior empresa de saúde do mundo, quinta maior empresa dos Estados Unidos, que comprou a Amil em 2014, onde eu assumo o marketing global e vou trabalhar nos Estados Unidos, tomando conta de Chile, Peru, Colômbia, Portugal, Inglaterra, Brasil, era uma das responsabilidades. E eu volto agora, depois da United saiu do Brasil, vende para novos acionistas no Brasil, eu volto para a minha cadeira que eu gosto, que eu me sinto confortável no momento, que é de marketing e comunicação. E estou eu aqui de novo nessa jornada, de volta ao Brasil. Que belíssima trajetória. Ô, Marcela, como a gente fala por aqui, o cara não é fraco não, né? Tá vendo? Toma Então, esse currículo, tá né? Forte. Quem me dera. Que trajetória. Aliás, você está falando, Rodrigo, já tem uma galera aqui. Caramba, que história, quanta experiência. Inclusive, aqui o Carlos está dizendo, Marcela, desliguei o carro para acompanhar esse faleiro até o fim. Parabéns pelos craques. Vocês nem começaram a falar e aqui já tem muita mensagem acolhendo e reverenciando a trajetória de vocês. Ou seja, teremos muito assunto para essa tarde, Adriano. O Rodrigo já contou um pouco da sua história e eu, é claro, vou tocar a bola para você fazer essa primeira pergunta para a gente entrar nessa pauta que é tão relevante, que é a importância do líder. E a gente te convida também, né, Marcela, quando estiver em Cuiabá, estar conosco aí no Faleiro presencial. Então, eu estarei aí frequentemente presente em Cuiabá, esse lugar que me acolheu. E, Rodrigo, eu tenho provocado muito nas minhas palestras, nas minhas falas aí, que nem todo gestor é líder. Nem toda pessoa que está sentada numa cadeira de gestão lidera. Muitos gerenciam. E você, por todas as informações que eu tenho, já tive referências de pessoas que trabalharam com você como um gestor que é líder. Como você se acredita, né, liderar, desenvolveu essa veia? Eu acho que o maior exemplo eu tive, como você colocou, com dois grandes líderes e que você teve a honra de trabalhar, que chama Edson Bueno e Jorge Ferreira da Rocha. Os dois, desde cedo, me ensinaram muito cedo a realmente liderar, e não liderar sentado numa cadeira, mas sim presencial, ir lá na rua realmente, verificar o que está acontecendo. Eu lembro de Edson e Jorge visitando os hospitais todas as semanas para ver como que estava a qualidade. Para você ter ideia, eles iam até a cafeteria para provar o pão de queijo, se o pão de queijo estava na temperatura certa e cozido direitinho para os clientes. Então, esse é o tipo de exemplo, entendeu? É o exemplo que está ali todo dia, presencial. E eu acho que mais do que tudo isso, eu acho que o líder realmente... que muitas empresas têm cultura, né? Tem essa questão da cultura, dos valores que prega, bota na intranet, bota na parede e tudo mais. Mas eu acho que a função do líder é aquele conector, que ele pega aquela coisa realmente, tá como se fosse no DNA e faz na prática acontecer. Né? Eu acho que hoje a gente tem um grande problema de confiança, né? A gente está vivendo uma questão de confiança, uma crise de confiança nas corporações, nos líderes e tudo mais, que eu acho que é exatamente isso, essa perda, essa conexão que você tem do propósito da organização, da cultura da organização, dos valores da organização, transmitido para as demais gerações dentro da organização. Rodrigo, então, você está nos falando aí? Desculpa, só porque, imagina, é que ele falou em crise de confiança.
Eu gostaria que você falasse mais a respeito, o Adriano já falou isso, essa crise de confiança seria motivada pelos padrões atuais, por objetivos distintos. Como é que você, com a vasta experiência que tem, consegue identificar essa inconsistência, essa falta de confiança nos líderes? Então, o que está acontecendo, o meu ponto de vista, tá? Não existe certo e errado, assim, é muito uma questão de teoria, mas eu tenho estudado muito a questão das gerações de comportamento das pessoas. Hoje, acho que todas as organizações e todos os líderes estão passando por uma dificuldade que, pela primeira vez na história, a gente tem 5 gerações trabalhando dentro de uma organização. Estou falando de baby boomers, millennials, geração Z, e ainda estão vindo outras aí. E eles simplesmente foram criados de formas diferentes. E cada vez mais com a tecnologia avançando no mundo, essa geração vai se adaptando e muitos não se adaptam, pela questão de ou uma mente fixa, né, que não quer evoluir, ou simplesmente não se adapta porque está pregando naquelas coisas antigas. E eu acho que a gente está vivendo uma grande crise, e não é assim da organização, acho que cada vez mais essa nova geração, ela veio para questionar realmente o status quo aí dos modelos operacionais do mundo. Então, cada vez mais a gente está vendo pessoas confiando menos na política, menos nas organizações, menos em pessoas, né? Principalmente acho que a questão da pandemia deu uma acelerada com a questão da tecnologia. E as pessoas não estão querendo mostrar vulnerabilidade. Eu acho que esse é um outro ponto aqui para a gente tocar, que eu acho super importante, é como que é importante o líder mostrar vulnerabilidade também. Né? Que com isso ele consegue criar essa conexão com os outros. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Se eu não sei, eu vou ser o primeiro a levantar a mão e falar, eu não sei, mas vamos aprender junto. Vamos construir, vamos chamar a melhor pessoa para trabalhar junto e cobrir os meus pontos fracos, entendeu? Vamos fortalecer meus pontos fortes, mas vamos também cobrir meus pontos fracos. Então, acho que essa confiança, essa falta de confiança é uma questão de geracional que a gente está vivendo, deles simplesmente quererem questionar esse status quo e reinventar o modelo de trabalho que existe dentro das organizações. E que não é fácil com essas 5 gerações em conjunto, trabalhando. Muito bem. Eu falei muito tempo para você, Rodrigo, para os nossos ouvintes, Marcela, que liderar não é sobre ser perfeito, é sobre ser exemplo. E de uns 8 anos para cá, eu ressignifiquei e atualizei, né? Liderar não é sobre ser perfeito, não é só sobre ser exemplo, é sobre ser humano, é sobre estar próximo, é sobre conectar de verdade, sobre ser autêntico e sobre mostrar vulnerabilidade, né? E quando a gente fala vulnerabilidade, tenho certeza que o Rodrigo está falando disso também, não é falar, olha, eu sou fraco, não, vou ser forte, é ser humano, porque líderes fantásticos que eu trabalhei, alguns ele citou, outros aí em bancos, não são perfeitos, né? E vão falhar também, não vão saber tudo, e quando existe essa coragem para ser humilde, isso conecta muito, e vale aí um alô aí para os nossos ouvintes que reflitam sobre isso também e tomem suas decisões de ação, né? Você aí, empresário na sua empresa, você um profissional, um diretor, que também reflita bastante sobre isso que o Rodrigo está falando. A gente falou disso um pouco semana passada também. Sim. Não. Inclusive, eu vou colocar aqui, no momento propício, a mensagem do Robson, que está aqui ouvindo a gente. Marcela, muito interessante essa prosa aí, que mais líderes possam sintonizar e ouvir. Humildade, reconhecimento. Muitos se colocam acima das pessoas quando lideram, e aí começa com humildade e reconhecimento. É o Robson que está aqui deixando seu comentário. Trouxe uma verdade, não é, Rodrigo? Infelizmente, isso acontece muito. Sim, acontece muito e eu acho que humildade é tudo. Isso é uma outra coisa que eu aprendi desde cedo, é ser muito, muito humilde, realmente ter essa mente aberta para poder aprender as coisas. Sou uma pessoa curiosa, gosto de aprender. E às vezes a pessoa quando sobe, né? Eu sou montanhista, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, que eu tenho umas analogias com o mundo Vamos corporativo. Que legal. Mas a pessoa às vezes sobe e acha que quer ficar lá para sempre, lá em cima, sabe? E o caminho é duro, o caminho é difícil. Quando você está lá, às vezes você está na solidão, você consegue enxergar o todo, né? Mas você não pode ser egoísta de subir e não querer ajudar os outros, porque o espaço lá em cima é curto, mas
você tem que descer e dar espaço para o outro subir também, né? Ajudar o outro a subir. Então é muito importante. Às vezes o líder tem medo, né? Tem medo de ter pessoas tão boas Sim. quanto ele. E eu penso ao contrário, eu prefiro pessoas mais inteligentes do que eu trabalhando comigo, porque um CNPJ é um conjunto de CPFs, né? Então são pessoas que fazem empresas, principalmente em marketing aqui, que é meu background, né? O que eu aprendo é você entender de pessoas, ninguém constrói uma marca sozinha. Rodrigo, Rodrigo, Adriano, eu vou oi. interromper só por conta do repórter CBN, é bem rápido. O repórter CBN chega trazendo a cada meia hora os destaques de cada dia, o que vai acontecer na sequência. E eu vou convidar, antes de partir para o repórter, você ouvinte, você que tem uma dor, que tem uma pergunta, uma dúvida a respeito, uma contribuição, por que não? Manda aqui no nosso WhatsApp 99803-5580. Desligou o seu carro? Vá acompanhar no nosso canal no YouTube, CBN e CBA. É uma pausa estratégica e daqui a pouco a gente segue com Cultura Empresarial. Não abra mão da sua companhia, não saia daí que o nosso faleiro volta bem rápido. 12h39, horário local. Chove lá fora e aqui dentro, muito faleiro que te interessa aqui no nosso CBN Cultura Empresarial. O nosso anfitrião, Adriano Lima, palestrante, coaching executivo, especialista em RH. E o convidado dessa tarde, Rodrigo Rocha, VP de Marketing e Comunicação do Grupo Amil. O tema, o papel do líder no fortalecimento da cultura empresarial. Um assunto que interessa a todos e que também desperta essa nossa curiosidade de entender mais do assunto, de ficarmos atentos à postura, a tipos de liderança. E essa é a proposta do Adriano Lima nessa tarde. Meu amigo, para quem chegou agora, perdeu o primeiro bloco, bem-vindo sempre. E a gente está nessa tarde começando o seu primeiro entrevistado com, a gente pode chamar da base estrutural dessa cultura que é o líder ou não, Adriano? Fala pra gente. Com certeza. Eu falo que, Rodrigo, acho que você não me ouviu falar essa ainda, aquela famosa frase, a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu falo que a falta de liderança devora os dois. Se faltar liderança, a estratégia não é executada e a cultura não é fortalecida, não é construída, não é mudada, né? Então, o papel, né, da liderança nas cadeiras aí de gestão é fundamental. Mas, Marcela, antes de fazer a próxima pergunta ao nosso convidado, eu estou apaixonado por essa vinheta aí, Cultura Empresarial com Adriano Lima, tá? Pô, tá bem demais. Né? Você gostou aí, Rodrigo? Pô, demais. Rodrigo, que é o Demais. cara do marketing aí, é o fera do marketing, Marcelo. O cara é brabo. É padrão Não, CBN. Um dia eu chego lá. Você vê? Não, o cara é o Que craque isso. do marketing e ainda acha tempo para ser montanhista, não foi? Falou que vai contando assim. Eu falei, Vamos gente, deixar isso para o final. Eu tenho só uma pergunta a você, Rodrigo, até para os nossos ouvintes. A Amil, uma das empresas que eu já trabalhei, naquela época era a cultura mais forte de todas que eu trabalhei, né? Muito vivida, praticada, admirada. E claro que a empresa passou por mudanças, né? Foi vendida para um grupo, passaram-se aí alguns gestores e a cultura, creio, continua muito forte, né? Como você enxerga, né, a transição aí da cultura no tempo e você como um grande líder dessa organização, aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil, trabalhou e trabalha para ela ser fortalecida e caminhar na direção correta? É interessante você falar isso, Adriano, porque primeiro você falou a frase que eu ia falar, do Peter Drucker, né, da estratégia da cultura como a estratégia no café da manhã. Mas é super interessante porque o que acontece? A cultura da Amil realmente era muito forte, né? Isso aplicado pelo Dr. Edson, pelo Dr. Jorge aí, vivendo realmente aquela questão de inovação, colocando o cliente sempre no centro do negócio, sempre tentando criar produtos diferentes no mercado, mas desde o que abriu o capital, a empresa, e depois acabou passando para a mão da United Health Group, né? A gente vê um pouco dessa perda da cultura que aconteceu. E eu passei por toda essa transformação. Então, você sai de uma empresa familiar, onde os donos estão muito presentes, né? Vivendo ali, por exemplo, com líderes que são treinados, e você sabe muito bem disso, que
o líder faz dentro de casa, né? Prata da casa é super valorizada naquela época e tinha um job rotation muito grande. Então, a pessoa que trabalhava em vendas, depois iria para ser diretor financeiro, depois iria para diretor de tecnologia, ele acaba rodando e nada mais era do que uma preparação para a pessoa ter uma visão da empresa como um todo para possivelmente virar uma sucessão lá na frente. E para uma empresa americana que simplesmente ela queria ser global, e, na verdade, ela era uma empresa internacional, onde ela tentava aplicar os seus valores, as suas culturas dentro de um Brasil que é completamente diferente. Então, a gente acabou vendo uma empresa virando muito mais burocrática e financeira do que realmente aquela questão de inovação, cultura, colocar o cliente no centro do negócio. E é muito interessante, depois que a venda, de novo, para os acionistas brasileiros, que aconteceu agora no ano passado, a gente começa a ver de novo essa cultura de A1000, a volta ao passado, de realmente vamos inovar, vamos colocar a tecnologia, a inovação no centro do negócio, vamos fazer processos que atendem bem o cliente. Então, é fazer o feijão com arroz bem feito, né? E simplesmente voltar para a nossa cultura, que é cuidar, né? A nossa missão que é cuidar, porque todos nós aqui, um dia, infelizmente, vamos ter que usar o sistema de saúde, né? E fazer com que ele funcione melhor para todos é como se fosse um trabalho voluntário que motiva, tem um propósito muito grande para todas as pessoas trabalharem todos os dias. Então, respondendo bem direto sua pergunta, Adriana, assim, a cultura, a mudança da cultura pode destruir uma empresa. E é muito interessante que quando essa mudança, essa transição de cultura de familiar para uma empresa de capital aberto, para uma empresa americana, ela se perdeu muito e fez com que a A1000 voltasse uns 10, 15 anos para trás. E o mais interessante é que quando a gente volta para um acionista brasileiro e volta a valorizar a cultura antiga, em um ano volta a ter resultado da organização. Então, Adriana, para você ver como é tão importante uma cultura da organização. E traduzindo isso, fantástico te ouvir, Rodrigo. Eu acompanho um pouco, mas eu não tinha essas informações, né, que você passou, e voltar ao trilho, voltar ao resultado pelos traços da cultura, né, provavelmente da origem, é fantástico. Então isso serve aí para os nossos ouvintes, né, você aí que tem um negócio pequeno de contabilidade, um negócio aí de moda, um negócio aí de cosméticos, né, de sua padaria, enfim, qualquer empresário aí desse nosso Brasilzão, mas principalmente aí do nosso amado Mato Grosso, ou o pessoal aí do agro, né, cuidar da sua cultura, que é a forma como você garante, e os valores, né, que você acredita como empresário, como empreendedor, né, você fundou sua empresa, você quer ver ela se perpetuando, é fundamental você tomar conta disso, né, porque eu falo, não tem empresa forte, existe uma cultura forte, né. Então, Rodrigo, aí, acho que foi bastante rico aí seu depoimento. Marcela, tem pergunta aí dos ouvintes? Ó, o Rodrigo acabou de voltar de uma expedição fantástica, ele se preparou meses. Vamos deixar aí essa... E eu não sei detalhes, eu só acompanhei um pouco aí pelas redes sociais. Vamos deixar essa aí como último capítulo, né, Mar? Então, vê aí se tem participação dos nossos ouvintes, a sua. No fim da entrevista, a gente vai especular a vida dele, a gente quer saber um pouco dessa vertente, se ele conhece Mato Grosso também. Mas, por hora, tem muito assunto interessante para a gente falar sobre essa cultura, né? Você deu um exemplo aí, master, de um crescimento onde, me corrija, por favor, Rodrigo, se eu estiver errada, foi necessário voltar às raízes, à cultura, para voltar para o eixo. E no seu caso, ainda mais que é cuidar de pessoas, que é saúde. E aqui eu tenho no WhatsApp algumas pessoas, inclusive citando alguns concorrentes que têm que se espelhar, que têm que buscar esse olhar humano, que estão dizendo, por exemplo, o Carlos Marcelo, cuidar de pessoas, é fundamental ter essa atenção, essa humildade, ter colaboradores engajados. Inclusive, eu tenho a Janaína aqui, uma enfermeira, dizendo que é fundamental para esse atendimento engajar e cuidar dos colaboradores, de quem vai cuidar de gente. Ou seja, Exato. Tem muitas pessoas aqui deixando a sua opinião nesse sentido. Concorda, Rodrigo? 100%, e principalmente quando a gente fala de enfermeiro, na verdade, quem toca um hospital hoje é o enfermeiro. Ele que está ali no dia a dia, né, no pronto-socorro. Então, um reconhecimento ao seu trabalho aí, quanto é importante realmente para salvar vidas, porque você que está no dia a dia ali tocando, dando carinho, conforto para o paciente. Então, é muito importante isso.
E como é que você faz esse engajamento de forma geral? Porque eu digo que tem muita gente aqui ansiosa, né, ouvindo você, assistindo no YouTube, tem gente que vai assistir depois dessa entrevista, no patamar que chegou, alguma dica prática, né, de ordem prática para esse engajamento, para esse trato diário, alguma característica especial que você tem com a sua equipe que você pode compartilhar aqui com a nossa audiência, Rodrigo? Eu acho que a primeira coisa é alinhar o propósito da organização. Quando você liga o propósito da organização, os valores da organização com as pessoas e o líder está ali presente, dando exemplo todos os dias, eu acho que isso é meio caminho andado. Eu acho que o outro caminho é você dar o poder para as pessoas, empoderar as pessoas para tomarem decisão e fazer parte do time, né? Que acho que ninguém gosta de simplesmente só ser liderado, de tomar ordens e não. E eu acho que eu nem acredito nisso. Eu acho que precisa ser uma ideia, um time, um plano em conjunto para as coisas poderem dar certo, entendeu? Não simplesmente uma coisa executável. Perfeito. Adriano, a gente ainda tem uns minutos aqui. Eu sei que você programou ali algumas perguntas ainda que são bastante pertinentes. E hoje, por incrível que pareça, o relógio está jogando a nosso favor. Então, você pode seguir daí, porque a gente ainda tem alguns minutos para poder aproveitar a presença valiosa aqui do Rodrigo e compartilhar conhecimento. Claro, claro. Rodrigo, o que que você considera assim um fator crítico de sucesso, né, para a gestão da cultura? E você já falou alguns, né? E o que que você acha que, na tua experiência, assim, foi teu maior aprendizado, o maior erro? Eu acho que o maior... Vamos começar pelo erro, né? Eu acho que o jovem está acontecendo cada vez mais, tá? O jovem ele tem uma ânsia de velocidade, né? De crescer muito rápido. E isso foi um erro também no meu caso, de querer crescer rápido, E às vezes a gente chega num lugar que a gente vê bem que, olha, não estava nem preparado para isso e acaba te machucando e você acaba prejudicando outras pessoas. Eu vou dar um exemplo com o montanhismo, né? Se você subir uma montanha muito rápido, ela vai te matar. Por isso que os descansos são super importantes. Por isso que uma pessoa não vai para o Everest de uma vez só. Essa aclimatação é muito importante. E a mesma coisa de um atleta, né? A gente acha que o descanso não é tão importante quanto realmente o treino ali. O descanso faz parte do treino. Esse descanso faz você recuperar, estruturar os processos para poder você crescer. Então, crescer de uma forma estruturada é melhor. E você tem que ter paciência. Eu sei que hoje em dia o jovem que chega já quer sentar às vezes na janela, né? Já quer... E não é assim, tem um processo longo aí de caminhada e eu passei por isso, eu acredito que muita gente passou. Agora, o fator crítico de sucesso eu coloco como dois. Eu acho que, primeiro, o líder tem que gostar de pessoas, porque a gente se relaciona com pessoas 24 horas, então ser esse lado humano é fundamental. E para ser o lado humano, eu acho que dar o ouvido, dar o seu ombro, né, para as pessoas, acolher as pessoas, principalmente no momento de dificuldade, entender as pessoas, é fundamental para você poder construir o seu melhor time. Você entender que muitas vezes a gente coloca pessoas que são ótimas, um exemplo no futebol, eu sei que o Adriano jogou aí no Vasco ou no Madureira, nem lembro mais, você queria vascaíno, mas você às vezes quer colocar um zagueiro para jogar de atacante e não vai dar certo nunca, né? Um atacante de lateral que não vai dar certo nunca. Então, e para isso você precisa ter essa sensibilidade, né? Você escutar, conversar. A pessoa pode até jogar um jogo e sair super bem se você simplesmente der as coordenadas certas para a pessoa. Tá lá, Bom, dica boa. não vamos falar de futebol, não, porque tá feia a coisa. Para você, né? Fale por você, Adriano. Aham. Você e Rodrigo têm o mesmo time, Ah então lá, é um homem melhor ficar inteligente. quieto aqui. Eu sabia. É um homem inteligente, né? Então, você não ia convidar outro vascaíno aqui ao vivo, né? Ninguém merece. Já tem Márcio, né? E Barreto daqui a pouco, deu o limite aqui. Mas Sim. essa dica... Mas, Rodrigo, vamos... Fica à Fala, vontade. Marcelo, desculpa. Você tem prioridade absoluta, Adriano. Não, eu estava falando... Eu estou ansioso para passar para esse tema da
do montanhismo, porque quando a gente fala, né, de gestor líder e dessa questão humana, próxima, conectada, uma das coisas que é importante a gente fazer é você abrir o seu repertório, né? Você também abrir a cabeça e buscar inspiração, buscar aprendizados, experiências, não só na esfera ali profissional direta, né? Então, poxa, eu sei que você, Marcela, faz alguns trabalhos aí bacana por Cuiabá. Eu adoro a música, o esporte. O esporte foi meu grande repertório, né, para minha vida. E Rodrigo também, né? Então, fala aí um pouco como apareceu o montanhismo na sua vida e qual é o seu currículo aí, que eu só acompanhei essa última aí, que eu... Ó, Marcela, você vai Olha, ele ficar de tem um queixo caído, hein? currículo. O que Cara, que é isso? tem É currículo. que Vamos embora. o que acontece é o seguinte, eu sou uma pessoa meio que inquieta, assim, eu não gosto de ficar na zona de conforto. Então, a cada 3, 4 anos eu tento me desafiar. E a melhor forma que eu encontrei foi o montanhismo. E então eu já fiz o Monte Kilimanjaro na África, que é o maior pico da África. A gente está falando de quase 6 mil metros de altitude. Eu já fiz o acampamento base do Everest, já fiz os picos do Brasil quase todos, já fiz algumas montanhas. E isso me ensina muito e me tira dessa zona de conforto. E eu sou uma pessoa que gosta de aprender muito. O Adriano acabou de falar da minha última expedição aí, que eu fui para o Butão. Eu fui para o Butão por uma questão de montanhismo também, que eu fui fazer o Tiger Nest, que eles chamam, que tem um monastério, mas eu costumo querer aprender coisas diferentes. E eu sei que um dos grandes fatores que estão influenciando hoje o mundo corporativo e o mundo de uma forma geral é a felicidade. Cada vez mais a gente tem pessoas não tão felizes. E o Butão se considera o lugar mais feliz do mundo, onde eles medem não só o PIB, mas eles medem a felicidade interna bruta. É tão importante Que quanto o legal. PIB. Então eu fui estudar isso também, tive a honra de ter um almoço com o pessoal do governo lá para entender um pouco, e de como que a gente consegue, de uma certa forma, aplicar isso dentro de uma organização. Mas é muito interessante que você vê que o Butão 90% é budista, tá? Então, grande parte dessa felicidade parte pela essa forma de religião. E é muito interessante que eu acabei de lembrar disso, Adriano, do nosso líder antigo Edson, que uma vez ele chegou para mim e ele me deu um grande conselho, que foi o seguinte, que um grande líder tem que ter bom senso. Se você tem bom senso, você vai ser um grande líder, porque todo dia você vai tomar decisões muito importantes, né? Então, você ter bom senso é super fundamental. E quando você faz uma analogia com o budismo, aquela questão do caminho do meio, né? É uma analogia boa, porque o mundo está tão polarizado, né? Que a gente está vendo, ou você é preto, ou você é branco, ou você... Entendeu? É uma coisa assim, não. E vamos pelo caminho do meio, vamos pelo bom senso. Então, esse tipo de coisas que me fazem ter mais paixão e aprender a aplicar no mundo corporativo. Que o mundo corporativo, com certeza, ficou um pouco frio e precisa ser mais humano. A gente precisa de líderes mais humanos, principalmente agora com a questão da tecnologia e essa nova geração, essa geração alfa, beta que está vindo, que é 100% já acorda com o celular, Sim. 100% em chat GPT ou em AI, e como que a gente vai preparar essas pessoas para o futuro, esse mundo melhor, né? Rodrigo, até Isso aí. anotei aqui demais, voltando aí nos olhos para a espiritualidade, para a felicidade, para o bom senso, aí a gente entende, né, por que está onde está por merecimento e a grandiosidade. O professor João Edson não está aqui, divide a bancada comigo, comentarista político, e ele diz que a humildade, a simplicidade é uma característica dos grandes e você mostrou isso nesse faleiro dessa tarde. Obrigada, já agradecendo aqui nos últimos minutos, mas eu vou deixar o microfone, é claro, à disposição. Adriano, se faltou algo que queira destacar, fique à vontade. Rodrigo, porque a gente está aí usando o limite, os acréscimos, voltando os olhos para o esporte. E foi uma honra, a gente aprendeu muito nesse faleiro aqui de terça-feira, Adriano. É isso, para os nossos ouvintes, essa mensagem que sempre ficará por aqui, né?
a questão da importância dos negócios, da gestão, mas sempre com esse olhar humano, que vai ser a marca principal aqui do nosso cultura empresarial. Esses valores aí que realmente reconhecem a contribuição humana e numa era em que a tecnologia vem mais forte do que sempre, a inteligência artificial entrando forte e a gente aprendendo com ela, se desafiando, mas ao mesmo tempo caminhando junto com a inteligência emocional e a inteligência social também, que foi o grande aprendizado que eu tive há pouco tempo em Austin, lá no maior evento de tecnologia e inovação do mundo, né? Como a gente se conecta, se relaciona, como a humanidade reaprende a se relacionar, a viver em sociedade, essa inteligência, onde a gente está num mundo cada vez mais conectado e existe uma quantidade nunca vista antes de pessoas solitárias, né? Então, a responsabilidade que a gente, como gestores e como líderes, também temos de conectar as pessoas. Então, foi uma honra aí conectar você aqui, Rodrigo, conosco nesse faleiro. Estou muito orgulhoso desse momento aqui. Para mim é emocionante, porque não posso deixar de falar, Marcela, o pai dele, o Dr. Jorge Rocha, que me descobriu garoto com 24 anos de idade. Eu era um analista de RH e num curso interno da Amil me descobriu e me promoveu a gerente. E mudou a minha vida, foi um grande líder, né, um grande inspirador. Então, é emocionante. Quando eu pensei no Rodrigo, eu falei, poxa, tem que ser o Rodrigo, porque esse programa aqui para mim tem sido, né, mais um reinício de carreira e tê-lo aqui foi uma gratidão e uma honra. Rodrigo, deixa aí sua mensagem final também para os nossos ouvintes e obrigado. Não. Depois dessa é até difícil, eu quase me emocionei aqui, pô. Que o Adriano Uhum. é um querido, meu pai e minha família toda gosta muito, muito do Adriano, fora o caráter dessa pessoa é fantástica. Então é só agradecer, obrigado pelo carinho, obrigado ouvintes por ter esse tempo aqui com a gente de novo. Isso aqui foi um aprendizado, para mim também é uma troca, todo mundo aprendendo com todo mundo aqui. Eu acho que isso que é gostoso, isso que faz a gente crescer todos os dias, né? É isso, Rodrigo. Estão perguntando aqui no WhatsApp se você tem rede social para seguir mais gente querendo insights. Você Boa. tem? Pode compartilhar. Tenho sim, no link, no Instagram, rodrigo.f.rocha, só seguir lá. Acompanha, mostra os bastidores também dessa montanha flamenguista, gente boa. Rodrigo.f.rocha. Adriano, Isso. obrigada, Adriano. Repórter CBN está chamando, agradecendo e muito. Esse foi o nosso Cultura Empresarial com 2 craques, Adriano Lima, Rodrigo Rocha. A gente faz uma pausa estratégica.